RFI Convida. A gente começou a se acostumar a falar muito do CO2 como sendo o principal gás causador do efeito estufa. Mas o metano já causa graves preocupações na comunidade científica. O CH4 é 28 vezes mais potente do que o carbono para provocar o aquecimento do planeta. Uma pesquisa recente e detalhada sobre as emissões do Brasil deste gás acaba de ser publicada na revista científica Communications, Earth and Environment. A pesquisadora Luana Basso, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é a autora principal deste estudo e a nossa convidada. Olá, Luana. Olá, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Primeiro, Luana, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho melhor sobre a nocividade, né, do metano para a atmosfera terrestre. Por que, afinal, a gente tem que se preocupar com as emissões desse gás, além das do CO2, que já são tão preocupantes? Então, atualmente, o metano é o segundo principal gás de efeito estufa, de origem principalmente de atividades antrópicas. E ele tem esse papel de ser o segundo principal por conta da sua concentração na atmosfera, então a quantidade que ele é encontrado na atmosfera, mas também porque ele tem uma capacidade maior do que o CO2 de absorver a energia na forma do calor. Então, quando a gente diz que ele é 28 vezes mais nocivo, é porque ele aquece 28 vezes mais do que uma molécula de CO2. Então, isso acaba gerando uma importância significativa para esse gás no efeito estufa. Ou seja, ele está menos presente, né? Não é tanto quanto o CO2, mas ele é muito mais potente. Sim, ele tem menos em quantidade, mas como ele é mais potente, ele também tem um efeito bem preocupante. Pois é, esse tema, então, ele atraiu bastante atenção dos líderes reunidos em Glasgow, né, na última COP26, e nessa conferência o Brasil se comprometeu a reduzir em 30% as suas emissões de metano até 2030, ou seja, até o fim desta década. De onde vem, Luana, o metano que é emitido pelo Brasil? Então, vamos lá. O Brasil ele possui um inventário de emissões oficial que relata apenas as emissões antrópicas, ou seja, de origem humana, de atividade humana. Pensando nas atividades antrópicas, a maior emissão vem do setor agropecuário, tá? E dentro do setor agropecuário, a maior emissão brasileira vem da fermentação entérica, ou seja, um processo de digestão dos ruminantes, o gado em geral. Então, esse é o setor que mais contribui com as emissões antrópicas brasileiras. Mas, além de emissões antrópicas, o Brasil também tem emissões naturais desse gás. E por ter áreas importantes, áreas inundáveis importantes, como na região da Amazônia e do Pantanal, as emissões desse gás também são significativas, mas aí já não existe um inventário oficial do governo. Esses estudos são feitos com base em pesquisas como a do grupo que eu faço parte. Uhum. Por que nessas áreas inundáveis, né, como você fala, por que essas áreas elas emitem tanto metano? O que acontece lá exatamente? Tá. De forma geral, no planeta como um todo, as áreas inundáveis são a maior fonte natural de metano para a atmosfera. E a emissão nessas áreas é muito maior porque o processo natural de emissão de metano precisa ter falta de oxigênio. Então, como nessas áreas a gente tem muito material orgânico para ser decomposto e a maior parte da decomposição acontece na ausência do oxigênio, então você tem a formação do metano em grande quantidade, em comparação a outros ambientes. Uhum. Quer dizer, nessas áreas, se eu entendi bem, a gente não tem muito como agir contra essas emissões, né? O que a gente pode agir são as emissões antrópicas. Isso, as emissões naturais a gente não tem como controlar ou como reduzir, né? São processos naturais, a gente não tem como afetar ou influenciar diretamente, mas as emissões antrópicas, né, das atividades humanas, nós temos toda a capacidade de controlar e reduzir ao longo do tempo. Por isso que quando se fala em redução de emissões, é sempre visando emissões antrópicas. Uhum, certo. Luana Basso, você coordenou, né, uma ampla pesquisa sobre as emissões de metano pela Amazônia, e a Amazônia é responsável por 8% das emissões globais deste gás, né, o CH4, é um número altíssimo, né? Sim, quando a gente para pensar, às vezes parece que 8% não é tanto no planeta como um todo, mas nós estamos falando de uma única área que tem uma extensão territorial de 6, 7% da área do planeta. A Amazônia tem um grande papel, essa é a conclusão que nós chegamos, ela tem um grande papel em quantidade de emissões,
Principalmente porque aproximadamente 20% da área da Amazônia são áreas inundáveis. Então, a maior parte do que a gente observou nas emissões são emissões naturais, mais de 70%, 73% são emissões dessas áreas inundáveis, dos ambientes aquáticos, dos rios, lagos e dos pântanos, digamos assim, mais popularmente conhecidos. Uhum. E o restante? O restante é onde a gente pode mexer, então. Então, as áreas naturais, a gente não consegue ter um controle sobre elas, mas a gente também observou que 17% dessas emissões são emissões vindas das queimadas, porque quando nós temos um processo de queimada, não é só o CO2 que é emitido, nem só o CO, o monóxido de carbono, outros gases também são emitidos como resposta dessa reação. E o metano é um dos que é emitido durante esse processo. Então, 17% de todas as emissões que a gente observou são oriundas de queimada. São mais de 7 milhões de toneladas de carbono por ano oriundos de queimada. E, além disso, infelizmente, nós também temos a expansão da agropecuária dentro da região do bioma Amazônia. Então, 11% das emissões que nós observamos também são de atividades antrópicas vindas do rebanho de gado, principalmente, por processos de fermentação entérica. Então, se a gente parar para pensar, aproximadamente 27%, 28% das emissões na Amazônia que a gente estima são antrópicas e podem ser reduzidas. Pois é, então tendo em vista, né, esse recente compromisso do Brasil na esfera internacional, né, de o país atingir essa meta de queda de 30% de emissões de metano até 2030, como vai se chegar a isso, Luana Basso? Como é que o Brasil vai conseguir cumprir essa meta, se ela pode ser cumprida, né, e se a participação do setor da pecuária será crucial, né, nesse objetivo? Sim, ela pode ser cumprida desde que haja esforços e comprometimentos para isso, né? Com certeza, a gente precisa ter redução da atividade agropecuária, da emissão pela atividade agropecuária, então, usar meios mais eficientes de criação, né? Que já existem diversas metodologias que são colocadas por diversos grupos e até mesmo por órgãos do setor agropecuário. E, além disso, nós também podemos reduzir, por exemplo, emissões por conta de queimadas, né? Também é um processo que acontece de forma muito significativa na Amazônia e que não emite só metano, mas aí a gente também já está trabalhando com o compromisso de redução de dois gases de efeito estufa, metano e o carbono, né? O CO2 em si. Então, a gente pode procurar reduzir através de redução das queimadas, redução de desmatamento, redução no setor agropecuário. Precisa ter um compromisso sério desse setor também, para que a gente consiga cumprir essas metas propostas e assinadas, acordadas. A Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária estava lá na conferência, né, do clima de Glasgow e, de certa forma, então, se comprometeu, né, junto ao governo brasileiro. Você tem visto esforços nesse sentido, né? Esforços já têm sido colocados para a redução de emissão de metano no Brasil, ou, por enquanto, estamos mais nas palavras, nas promessas? Olha, se a gente parar para analisar os inventários nacionais, né, que são publicados há um certo intervalo de tempo, que servem de base para esses grandes eventos internacionais. O que se observa é sempre um contínuo aumento das emissões ainda deste setor. Então, pelos números oficiais, ainda não existe uma direção de redução dessas emissões. Então, por enquanto, a gente ainda não observa esse caminho sendo trilhado. Exatamente. Muito obrigada, pesquisadora Luana Basso, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, convidada aqui da RFI. Obrigada por participar. Obrigada.